para a glória de Deus Pai, glória do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor da Igreja, poder do Espírito Santo. Nós vamos, meus irmãos, continuar a mensagem que tivemos hoje pela manhã, tivemos concluído, né? Orando ao Senhor, entendi que precisava continuar, excepcionalmente com a exposição de Hebreus hoje, nós vamos dar lugar à continuação desta mensagem que começamos hoje pela manhã. Vamos abrir ainda a palavra de Deus lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 22. Eu vou ler novamente os versos de 8 a 10. Segundo livro dos Reis, capítulo 22, versos de 8 a 10. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã foi ter com o rei. Ele deu relatório dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã o leu diante do rei. Vamos orar. Senhor, estamos a tua face, coração. Estamos a tua presença, culto solene. E agora, Senhor, vamos ouvir a pregação da tua palavra. Rogamos concurso, a ação do teu Espírito Santo no nosso meio, confirmando a palavra, operando em cada coração. Ó Senhor, precisamos tanto de um avivamento. Queremos então compreender pela tua palavra o que isso significa. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós, ó Deus, vamos nos arrastar espiritualmente, ficar tão aquém, longe, tão distante. Sabemos, ó Senhor, que há muito mais a experimentar, a viver em Cristo, a plenitude do teu Espírito. Por isso, Senhor, rogamos que tu venhas nos visitar com o teu poder. Sabemos que contigo há um rio caudaloso, profundo. Nós temos recebido, Senhor, tão pouco, um filete, como diz o velho hino, gotas somente. Já temos chuvas, rogamos a Deus. Ó Senhor, tens já visitado a outros com teu poder. Maravilhas grandiosas outros povos têm. Ó, derrama as mesmas bênçãos sobre nós também. Tem misericórdia, Senhor. Temos esperança de
ver este avivamento, experimentar esta manifestação do teu poder no nosso meio. Que os nossos olhos se fechem, Senhor Deus, desçamos a cova. Queremos, ó Deus, ver esse avivamento glorioso. Tem compaixão, ouve nossa oração. Perdoa os nossos pecados. Pelo zelo que tu tens a tua glória, ao teu santo nome. Visita a tua igreja, Senhor. Aviva a tua alma. Tem misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, pela manhã nós falamos a respeito deste avivamento e conversamos sobre o que deveríamos pedir ou esperar nesse avivamento. Nós então falamos que não é ter sensações novas e nem esperar que a igreja simplesmente fique cheia, que os pecadores se convertam, mas que a principal coisa que nós devemos almejar no avivamento é a glória de Deus, que Deus seja glorificado, porque para isso fomos criados, para isso a igreja existe prioritariamente, que Deus seja glorificado. Queremos ver o seu nome santificado, o seu nome glorificado. Queremos ver a honra e a glória de Cristo exaltada, a glória de Cristo. O avivamento, portanto, deve estar no nosso coração como desejo prioritário, que Deus seja glorificado. Haja temor nos lábios de todos com relação a Deus. E o nome do Senhor não seja mais vilipendiado, mas antes glorificado. Vemos também que a glória do Senhor consiste em resgatarmos o santo evangelho da graça, que é o evangelho centrado em Deus e não no homem. Então, os irmãos que estiveram pela manhã viram que essa é a glória de Deus, é o seu alvitre soberano de salvar os seus eleitos, e que isso não pode ser negociado. Nós não podemos simplesmente abrir mão disso. Seria detratar a glória de Deus se nós abríssemos mão do evangelho da graça. E mostramos no texto lá de Êxodo que a glória que Moisés queria ver, mostra-me a tua glória. O Senhor disse, tá bom, vou lhe mostrar a minha glória, passareis diante de ti toda a minha bondade. E a bondade do Senhor é o fato dele ainda querer salvar pecadores e fazer isso soberanamente. Terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Aí está a minha glória. É o evangelho da soberana graça de Deus, que salva a quem quer. Isso nós não podemos abrir mão, porque quando abrimos mão, então roubamos a glória de Deus, detratamos a glória de Deus. E esse é o resultado que nós estamos vendo aí. A igreja hoje é soberba, as pessoas não têm apreço para com a glória de Deus, para com Deus. As pessoas não fazem ideia da grandiosidade, do quanto Deus é terrível em santidade. As pessoas se aproximam e vêm para a casa do Senhor sem nenhuma expectativa de quem Deus é, da sua glória. Não entendem, por exemplo, por que o texto a palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Por que isso? A gente não percebe, vem para a igreja. O que significa isso? Temor, reverência, não estar diante do Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Senhor dos Exércitos.
Nós vamos nos aproximar dele. E ele mesmo diz que quer ser santificado naqueles que se aproximam dele. Então, temor, reverência, humildade, temor e tremor, um senso da glória de Deus presente no culto, um assombro, porque Deus está aqui. Então, isso se perdeu exatamente porque nós somos fruto de uma geração, fruto do Evangelho centrado no homem. O Evangelho está nas nossas mãos decidir a sorte de Deus. Isso é um absurdo. Então, nós estamos aí com uma geração soberba se apresentando para adorar a Deus sem nenhum temor. Então vimos que o avivamento verdadeiro, como consequência desta restauração do conceito da glória e do poder de Deus, vai nos levar a um arrependimento verdadeiro, vai nos humilhar. Porque a primeira coisa que vemos quando contemplamos a glória de Deus é a nossa miséria, o nosso pecado. Quanto temos ofendido a Deus com o nosso pecado. Aí lemos o texto de Isaías, que ele viu a glória do Senhor, aquela visão extraordinária, Cristo assentado no trono, os serafins, e ele então ficou amedrontado e disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuridade, meus olhos viram o reino do Senhor dos Exércitos. Então, vir a glória de Deus nos conduz a uma humilhação, reconhecimento da nossa miséria, do nosso pecado. E então aflora o nosso pecado, a nossa condição transgressores da lei. E aí então, vem o que é chamado de arrependimento, ou convicção profunda de pecados. Enquanto isso não acontece, nós não somos capazes de ver a nossa miséria e a nossa terrível condição. Nós somos. Se você mesmo perguntar a você mesmo quantos pecados eu tenho feito, você talvez conte nos dedos algumas coisas. Essa palavra de Deus fala que os pecados são mais do que os fios de cabelos da minha cabeça. Né? A palavra de Deus fala que os nossos pecados são muitos como a areia do mar. Essas expressões bíblicas mostrando a quantidade absurda de pecados que nós não temos como contar. E tudo isso subjaz o nosso coração. Aí, né? Inumeráveis são os nossos pecados. E é exatamente aí que começamos a nos desencantarmos de nós mesmos, perder o encanto. Isso é importante. Então você vai se humilhar, você vai entender o quanto você é miserável, pecador, imundo, quanta podridão subjaz no seu coração. E o avivamento, portanto, é quando Deus nos visita com quebrantamento. E a convicção do pecado é tão grande que muitos não resistem, caem, choram, sentem até convulsões, angustiados por sua miséria, confessando seus pecados, experimentando aquilo que eu falei dos puritanos, um agonizar em arrependimento, que a nossa geração não conhece, não sabe, exatamente porque somos fruto desse evangelho equivocado. Depois falamos a respeito de Cristo,
quando o avivamento vem e os nossos olhos são abertos pelo Espírito Santo de forma gloriosa, então nós contemplamos Cristo. Vemos Cristo em toda a sua beleza, em toda a sua glória, graça, que nos é oferecida pelo amor que Deus tem dos seus filhos. E então a gente olha para a cruz, e você vê mais do que simplesmente um homem crucificado. Você vai ver o Senhor da glória crucificado. Você vai entender a dimensão profunda da cruz de Cristo. Porque quando pensamos no Calvário, tateamos, não penetramos a profundidade do que foi aquela obra feita por Deus na plenitude dos tempos, lá naquele monte. Ali está o Senhor da glória. Então você vai experimentar algo profundo vindo da cruz de Cristo para o seu coração. Vai ter um entendimento a respeito da pessoa de Cristo como nunca antes. Vai entender que não é alguma coisa assim distante que você deve crer, mas que fica lá distante para todo mundo. Não, você vai ter uma experiência pessoal com Cristo e com o Calvário e com a cruz. Sabe, ele será um amigo tão familiarizado, você vai ter comunhão diária com ele. Você vai ter um apreço por ele tão grande, um amor. De modo que ele vai tomar todo o seu ser, toda a sua mente, todo o seu coração. Você vai amar Cristo, amar e ter comunhão com ele. Todo dia. Você vai ter um impacto do Calvário na sua vida tão profundo. Será tão especial e diferente. E, por exemplo, a ceia do Senhor, é a representação mais legítima do Calvário. As pessoas não percebem isso, elas se apresentam, vêm para a ceia do Senhor, o que elas podem ver é um pãozinho partido, suco de uva, aquelas bandejas na mesa. Então, é para a gente lembrar que Cristo morreu, um dia foi morto, seu corpo foi partido. Mas é muito mais que isso. A ceia tem o poder de nos transportar ao Calvário. Você, diante da ceia, vai ser transportado àquele monte. Você vai se somar àquelas pessoas, a turba maligna, enfurecida, mas também as santas mulheres, o discípulo amado, outros que estavam de longe, consternados, angustiados, assistindo esta cena. O Senhor da glória, entre ladrões e salteadores, vai ouvir os seus gemidos. E vai saber que foi pelos seus pecados. Ele estava lhe substituindo ali. O Senhor da glória, Deus encarnado como homem, se submetendo àquela situação tão vexatória, nu, exposto, maldito, porque é isso que a palavra de Deus, maldito, diz assim: maldito todo o que for pendurado no cavalo, no madeiro.
Então é visitar o Calvário, é ter visões da cruz tão santas. Isso vai determinar uma nova postura. Você não pode ser mais o mesmo. Temos as experiências que o avivamento certamente traz. E Cristo será tudo em todos, tudo na sua vida. Não vai ser um apêndice, Ele vai ser tudo. A razão de você respirar é Cristo na sua vida. Tudo mais que você fizer, você vai fazer com a perspectiva de Cristo, em nome de Cristo, dando graças a Ele. É o que vai dominar seu pensamento, é o que vai reger suas palavras, suas conversas. Você vai falar dele, Ele é o assunto do dia na sua vida, no seu coração. Então, é uma nova perspectiva com relação à vida com Cristo. E hoje nós queríamos falar, continuando, a respeito da palavra de Deus. Meus irmãos, todas estas coisas que nós estamos falando, a glória de Deus, convicção de pecados, Cristo, nova visão a respeito de Cristo, conceito e sentimento e relação com Ele, não é possível senão pela palavra de Deus. Isso não se consegue misticamente, como uma coisa meramente emocional, ou por revelações. Não, Deus estabeleceu que estas coisas acontecessem pela palavra de Deus, já revelada, as Escrituras. Não há outro meio e outra forma. Portanto, o avivamento está estreitamente ligado a uma redescoberta das Escrituras, a um amor renovado pelas Escrituras. Veja, o livro foi descoberto. O livro estava, o livro da lei, meus irmãos, o livro da lei perdido. Já há anos em que não se lia o livro da lei. Estavam vivendo uma religiosidade sem Bíblia, sem a palavra de Deus. Isso é um absurdo. Uma religiosidade da invenção dos homens, do que eles aprendiam ou imitavam dos povos, conforme eles adoravam os seus deuses. A palavra de Deus é a revelação dele mesmo para nós, não só de quem ele é, mas de como ele quer que nós o adoremos e o servamos. A revelação de Deus é um guia, não só para o culto público, mas para a nossa própria vida de relação com Deus. Nós não podemos nos relacionar com Deus como queremos. Deus estabeleceu a sua palavra para nos guiar e nos dirigir com relação a isso. Então ela é essencial. E eu creio que nós precisamos redescobrir a Bíblia, o livro, as Escrituras. Olha, está aí, está sempre aqui, nós estamos lendo, mas eu estou falando mais que isso. Você precisa redescobrir a Bíblia na sua vida. Porque, meus irmãos, são muitos os livros que nós temos por aí. Mas aqui está a palavra revelada de Deus, santa e bendita, puríssima, autoritativa, inerrante, palavra de Deus. Nós cremos na revelação verbal das Escrituras. Portanto, Deus mesmo, pelo seu Espírito, respeitando o estilo de cada um daqueles que Deus escolheu para registrar a sua palavra, no entanto,
O Espírito Santo inspirou a frase, a palavra, o sentido, de modo que nós temos aqui Deus mesmo nos falando. Você pode ler livros, ouvir o que os autores falam, pensaram, e se beneficiar e achar bom, se deleitar, mas não pode se comparar a você ler a Bíblia e saber e tomar conhecimento do que Deus está falando, do que Deus quer, do que Deus está orientando. E nós temos o Espírito Santo, que é quem nos abençoa na leitura da palavra de Deus. Ele ilumina os nossos olhos para podermos compreender o que Deus está falando. E não só isso, mas Ele trabalha no nosso coração para que a palavra de Deus possa operar aquilo para o qual ela foi designada da parte de Deus. Se nós descobríssemos ou entendêssemos, compreendêssemos a extensão, a bênção, o poder da ação da palavra de Deus pelo Espírito Santo no nosso coração, e o proveito disso, a glória disso, o que Deus realmente faz na vida daqueles que o buscam pela palavra, estaríamos vendo muito mais a palavra de Deus. Muito mais, muito mais. Você estaria com avidez, devorando a palavra de Deus, querendo e desejando mesmo encher a sua mente, como uma esponja que é colocada numa água e sai bebida, cheia. É assim que você ia desejar que a sua mente, o seu coração estivesse das Escrituras, da palavra de Deus. O rei, quando ouviu, rasgou os seus vestidos. Veja o que diz o texto. Verso 11: tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, que foi achado, rasgou as suas vestes. Rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, e a Aicão, filho de Safã, e a Quebol, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai o Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Meus irmãos, que desacerto. A gente não faz ideia do estrago, da miséria, do estrago, da ruína, quando nos afastamos das Escrituras. É como algo que vem aos poucos, vai nos ocupando e distraindo, e nós nem percebemos e vamos nos distanciando das Escrituras. E não vemos, e nem percebemos isso, quando damos por conta, já caminhamos muito tempo longe das Escrituras. E é uma coisa tão satânica, só pode ser maligna, que nós não percebemos o estrago. Nós não sentimos. Eu posso comparar isso a um câncer silencioso, que a pessoa é acometida e as células começam a se multiplicar de forma descontrolada, e o tumor vai se formando em metástases, atingindo partes do corpo silenciosamente, e a pessoa não vê. De repente vai ao médico e descobre, já está muito adiantado, já não tem mais nada a fazer. Alguns médicos abrem uma operação
e fecha. Não tem mais nada. Abre e fecha. E 6 meses, 2 meses, tal, vai ser que vai dar. Eu tenho que comparar a isso, porque as pessoas não percebem, não sentem, elas se afastam das Escrituras e não percebem. E o câncer do pecado avança e toma conta. Quando descobrem, não há ruína, porque há juízo, há consequências sérias, terríveis do pecado. A Bíblia mesmo adverte. Eu fico pensando que parte do livro da lei foi lido para que o rei sentisse um impacto tão grande a ponto de rasgar a roupa, a veste, e dizer: estamos arruinados. Vá profetizar, consultar, porque o Senhor acendeu o seu furor contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro. Eu falei, talvez seja mesmo aquelas maldições que Moisés mandou proferir do Monte Ebal, no capítulo 27 de Deuteronômio. Preste atenção, vou ler alguma coisa. Não pense você que isso é lá do Antigo Testamento, ainda bem que não é para nós. Não é para nós hoje, é a igreja que recebeu essa palavra da parte do Senhor. Veja Deuteronômio 27, a partir do verso 11. Moisés deu ordem naquele dia ao povo, dizendo: quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Estes: Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim. E esses para amaldiçoar: Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan, Naftali. Os levitas testificarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão: presta atenção, maldito aquele que desprezar o seu pai, sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, porquanto profanará o leito do seu pai, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se ajuntar com o animal, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai, filha de sua mãe, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoas inocentes, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei e não as cumprir, todo o povo dirá amém. E veja aqui mais para frente os castigos da desobediência, verso de número 15 do capítulo 28. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, da Bíblia, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, as crias das tuas vacas, as tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti maldição, confusão, ameaça e tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído, repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com tísica, e a febre, e a inflamação, e com calor ardente, e a secura, e com crestamento, ferrugem,
e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão bronze, a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor dará pó, cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás deles, e serás motivo de horror para todos os reis da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e os animais da terra. Ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com úlcera do Egito, com tumores, com sarna, com prurido, do que não te possas curar. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira, com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia, como o cego apalpa as trevas, e não prosperarás nos teus caminhos. Porém, somente serás oprimido e roubado todos os dias, e ninguém haverá que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro dominará com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinhas, porém não te desfrutarás delas. Teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, e não voltará para ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, ninguém haverá que te salve. Teus filhos, tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos verão, desfalecerão de saudade todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. O fruto da terra, todo o seu trabalho, comê-lo-á um povo que nunca conheceste. E tu serás oprimido e quebrado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vives com os teus olhos. Meus irmãos, é grande a lista. Eu acho que foi isso aí que o rei ouviu, rasgou suas vestes, porque o povo abandonou os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor. Todas essas maldições vieram. Então, meus irmãos, eu creio que nós já estamos experimentando muitas dessas maldições. Sem perceber que nós já estamos nos afastando de Deus. Às vezes eu fico pensando no que está reservado para esse país. Os flagelos que Deus tem mandado. Hoje de manhã falando sobre o PT, é um flagelo de Deus. É um flagelo de Deus. Flagelo de Deus sobre a igreja e sobre esse país. É isso que nós devíamos buscar ao Senhor com arrependimento. E suplicar que Deus tenha misericórdia de nós e fazer conserto da nossa vida com Deus. E eleger a palavra de Deus como prioridade na nossa vida. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Penso que só há uma forma de nós nos vermos livres desses flagelos, é se voltarmos aos caminhos do Senhor, em arrependimento, e voltarmos para a palavra de Deus, redescobrir o livro. Houve um avivamento muito grande no tempo de Josias. Eles renovaram a aliança com Deus, deixaram os seus maus caminhos, eles purificaram o culto, purificaram o templo, tiraram as coisas horríveis que tinham colocado e reestruturaram o culto de formas como o Senhor havia ordenado na sua palavra. Houve um avivamento, o povo se voltou e Deus foi gracioso. E é isso que nós precisamos fazer. Então, um avivamento que nos traga de volta as Escrituras, que derrama um amor muito grande no nosso coração pela palavra de Deus.
Eu não sei quanto tempo você tem reservado para ler as Escrituras. Como está a sua leitura sequenciada da palavra de Deus? Mas eu sei que temos pecado nisso. Eu sei. Só Deus, pelo seu Espírito Santo, para nos mostrar esse pecado tão terrível de desprezarmos o seu livro santo. Eu já contei isso aqui, experiência com um pregador puritano, John Howell, um pregador muito famoso, popular, e em várias partes para ouvi-lo. Thomas Cudlin, que era muito experiente, pregador, homem de Deus, foi para ouvir também. Era no campo, então todo mundo caminhava, ia a cavalo, longe para ouvir, porque era muita gente. E ele foi com o seu cavalo também, piou do cavalo e foi ouvir. O John Howell, então, pregando naquela forma veemente, o assunto era as Escrituras e como o povo havia esquecido as Escrituras e negligenciado o livro santo do Senhor. E então ele fala da bênção deste livro, do legado tão glorioso, extraordinário, inestimável. A palavra de Deus foi formada nos céus, veio do coração de Deus. Ele revelou, ele operou pelo Espírito Santo de tal forma que fossem preservados esses textos sagrados de forma tão miraculosa, tão extraordinária. É um livro inspirado, santo, é Deus mesmo falando, puro, ele não tem erro, é a palavra de Deus, cheia de autoridade e de poder do Espírito Santo, porque há uma união entre o Espírito Santo e a palavra. Deus fez esta união, de modo que não é um livro assim qualquer, é um livro unido ao Espírito Santo. Não há como ler a palavra de Deus dissociado do Espírito Santo. Então é algo extraordinário, é maravilhoso. Mas vocês têm negligenciado a palavra de Deus. Vocês têm desprezado o santo, glorioso livro de Deus, este legado, este tesouro tão extraordinário que Deus concedeu para a sua igreja. Sabe o que vão fazer? Eu, o Senhor. Então ele pegava a Bíblia que estava no bolso, não, que tinha ao lado. Vou tirá-la de vocês. Não suporto mais ver meu santo livro empoeirado na prateleira, esquecido, desprezado. Vocês preferem tudo. A televisão tomou lugar da minha palavra. Conquistou o coração de vocês. Vocês desprezaram meu livro santo. E outras coisas mais. E Satanás mesmo ofereceu diante dos seus olhos e você escolheu abandonar o livro de Deus. Evidentemente, eu estou falando de televisão, naquela época não tinha televisão. Mas ele foi adaptando até que ele disse: vocês não terão mais a palavra. Vocês não poderão mais serem consolados pelos salmos tão preciosos. As crianças, seus filhos não vão mais ouvir as histórias tão maravilhosas e doces das Escrituras. Vocês não terão mais as palavras de vida. Vou tirá-las de vocês. Aí ele mesmo então voltava e disse: sabe o que vocês deveriam fazer? Iam fazer isso. Senhor, não disse: ó Deus, não nos tires a tua palavra. Não nos tires teu livro santo. Que será de nós? Que será de nós sem as doces histórias, sem o santo evangelho, sem o relato tão doce, tão preciso e tão maravilhoso
do teu amor revelado em Cristo, do Evangelho, do Calvário, da ressurreição. O que será de nós sem os salmos para o consolo do nosso coração em tempos de aflição? O que será? Não, Senhor, queime os nossos celeiros e tudo que produzimos, as nossas plantações, destrua as nossas casas, nossa habitação, tira os nossos filhos, mas não nos tire com a palavra. E o Espírito Santo foi agindo de tal forma no meio da congregação, ouvindo aquilo, que começaram a cair de joelhos, a chorar e a clamar mesmo para que Deus tirasse a palavra de Deus. E muitos clamando em voz alta, suplicando perdão a Deus pelo pecado de negligenciar o livro santo. E disse Thomas Newton que ele viu aquilo. Ele mesmo, quando saiu, ia subir no cavalo, não conseguiu, abraçou o pescoço do cavalo e soluçou, chorando. O seu próprio pecado de negligenciar o santo livro de Deus. Isso é avivamento. Deus opera dessa forma. Nós temos que pedir isso. Nós não podemos produzir isso. Eu não posso, eu estou falando, creio que o Espírito Santo está falando por mim, mas nós precisamos orar. Senhor, dá-me gosto, prazer de ler a tua palavra. Dá-me, Senhor, dá-me. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei, que eu seja conquistado por esse livro, que eu ame com todas as forças do meu coração. Manda avivamento, Senhor, para que a tua palavra seja estimada, querida, amada, lida e obedecida. Porque, meus irmãos, é parte do avivamento, obra do Espírito Santo, que se leia a palavra de Deus e se obedeça a palavra de Deus. Nós não podemos ter o livro de Deus como algo romântico para envelhecermos ou qualquer coisa assim muito nisso espiritual. Ela é prática, é para se cumprir, é para se obedecer, é para se viver a palavra de Deus. E é pelo Espírito Santo que isso acontece. Só Deus pode fazer isso. Quando um povo lê as Escrituras e resolve praticar as Escrituras. Isso, meus irmãos, é só o Espírito Santo quem faz, pelo poder do Espírito que isso faz. No tempo dos puritanos, de fato isso aconteceu. Nós temos um livro que descreve isso, Santos no Mundo, os puritanos como realmente eram. Mostra como eles viviam em cada área da vida, no casamento, no trabalho, no entretenimento, enfim, na igreja, como eles viviam de forma prática as Escrituras e obedeciam a palavra de Deus. Não é fácil, tem preço a pagar, mas pelo Espírito Santo somos levados a obedecer as Escrituras e Deus é glorificado. Coisas acontecem na nossa vida pelo poder das Escrituras. Jesus falando aos discípulos diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então a palavra de Deus limpa a mente, o coração. Nós sabemos que é pela palavra de Deus que existe a regeneração. O apóstolo Pedro diz: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. A palavra de Deus, ela tem poder de regenerar. A fé vem pela palavra de Deus e é sempre fortalecida pela palavra de Deus. Não é o que diz as Escrituras? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que você quer ter fé? Como? De que maneira? É pelas Escrituras, é pela palavra de Deus, de modo que você será santificado pela palavra de Deus.
O Espírito Santo usa a sua palavra para trazer santificação. Você se tornar mais sensível espiritualmente contra o pecado, pela palavra de Deus. E você terá vitória contra Satanás pela palavra de Deus. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. O diabo veio e foi tentando, e ele: está escrito, está escrito, está escrito, Satanás, está escrito. E ele não pôde suportar. E fugiu, e o deixou. Então, é pelas Escrituras. Como nós queremos bênção de Deus, vitória, desprezando a palavra de Deus. Às vezes você ora, e as coisas não acontecem, e a palavra de Deus é esquecida. E você não dá o tempo que é devido. Então, não pode. Os meios de graça estão juntos. Você deve orar, mas também ler, e ler mais, e buscar compreender a palavra de Deus. E nós hoje temos um auxílio tão extraordinário, que são os livros reformados. Eles não competem com a palavra de Deus, ao contrário. Eles nos auxiliam a compreender a palavra de Deus. Eles são uma bênção para a nossa compreensão da palavra de Deus. Eu acho interessante que as pessoas dizem: olha, não liga para esses livros não, a palavra de homem, veja a palavra de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo diz: examinai de tudo, retendo o que é bom, examinai tudo. E ele mesmo disse para que não esquecesse os livros e o pergaminho. Ele conhecia vários livros, e aprova esse conhecimento porque ele nos leva ao entendimento da palavra de Deus. São uma bênção. Os livros são uma bênção. É uma graça que Deus dá para compreendermos mais a palavra de Deus. Por isso, por exemplo, os símbolos de fé, eles são uma bênção para a compreensão da palavra de Deus. Você tem um auxílio desses escritos que foram feitos por homens, é verdade, iluminados pelo Espírito Santo, debruçados sobre as Escrituras, buscando de Deus, em oração, entendimento claro das Escrituras, e escreveram esses símbolos de fé. E ele nos ajuda a compreender a palavra de Deus. Não, só o que está escrito. Tá bom, então você não vai crer na Trindade, não tem escrito na palavra de Deus a Trindade. A palavra Trindade não está. Onde é que você aprendeu que Deus tem o Cristo tem duas naturezas, divina e humana? Onde você aprendeu sobre a Trindade, que são três pessoas distintas, porém uma só? Deus usou homens e concílios que, guiados por Ele, chegaram a essa compreensão. E é o que realmente a Bíblia ensina. Então, é importante sim o que esses homens escreveram, e vão ajudar muito você a compreensão da palavra de Deus. Não despreze esses livros reformados. Eles vão lhe ajudar a crescer espiritualmente, porque eles são fiéis às Escrituras. Temos tomado cuidado de escolher livros que sejam fiéis às Escrituras, que possam lhe auxiliar a compreender as Escrituras. Então, o avivamento vai causar esse interesse profundo pela palavra de Deus, conhecer mais, conhecimento da palavra de Deus. Eu queria falar do culto público, porque o avivamento de Deus vai renovar em você o interesse de vir à igreja.
para adorar ao Senhor. Se você teve uma nova visão de Cristo, Cristo passa a ser o amor da sua alma, da sua vida. Você quer crescer na graça e no conhecimento de Cristo, quer estar mais com Ele. Então, o lugar certo é na igreja. Mas eu fico horas no meu quarto de oração. Maravilha, parabéns. Mas não substitui você estar na casa do Senhor, reunido com o seu povo, participando de um culto puro, obediente, simples, conforme Ele tem ordenado nas Escrituras, e o qual Ele coloca o seu selo e se apresenta através de todas as partes deste culto. Cristo nos é revelado na sua beleza, nas suas graças. Cristo se manifesta em todas as partes do culto público. E quanto mais simples, mais se revela a beleza de Cristo nele. No Antigo Testamento havia muitas figuras, todas apontando para Cristo. Era uma riqueza, não é? De artes, romãs, várias coisas, querubins, e a figura do sumo sacerdote em especial. A roupa dele era uma coisa lindíssima, né? Todas aquelas partes da roupa, mitra, a sobrepeliz, o peitoral com aquelas pedras representando cada uma com nomes das tribos de Israel, a sua roupa com cores diferentes, a figura então era impressionante do sumo sacerdote. Quando ele aparecia, então era uma coisa linda, enchia os olhos. E quando ele fazia a sua participação, todos viam na figura dele o tipo do pastor de Israel. Eram consolados com a figura do sumo sacerdote. Tipo, sombra. A beleza dele não pode se comparar com a beleza de Cristo, a quem ele representava. Na verdade, era uma pobreza. Então, toda aquela beleza não podia se comparar com a beleza do sumo sacerdote, que é Cristo, verdadeiro. E nós temos esse privilégio. Quem se apresenta no culto é o sumo sacerdote supremo, verdadeiro, glorioso. A beleza dele desabrocha diante dos nossos olhos através dos meios de graça. No Cântico dos Salmos, Cristo está sendo desabrochado em sua graça e beleza diante de nós. Na leitura das Escrituras, Velho e Novo Testamento, Cristo está se apresentando com toda a sua beleza e graça. Na pregação, Cristo está se apresentando, Ele mesmo falando, o sumo sacerdote, não palavra de homem, palavra santa e gloriosa de Deus. Ele está no nosso meio. Você precisa ver isso pela fé e saber que você está aqui e Cristo está aqui no nosso meio, no culto simples. E eu sei que se o Espírito Santo não agir, abrindo os seus olhos para que você veja Cristo no culto, você não verá. Você vai ver o pastor aqui, suas falhas, sua fraqueza, né? Você vai olhar, vai ver o quê? A careca do pastor,
ou qualquer outra coisa, você vai ficar assim, porque tudo tão quieto, cadê? Parece um frio. Cadê Cristo? Quando o Espírito Santo abre os seus olhos, nos visita, então as partes simples do culto se revestem de riqueza, de beleza, de glória, de luz. Cristo você vai ver em todas as partes, pela fé, na palavra, no canto dos salmos, na leitura das escrituras, nas orações. Cristo em nosso meio. Portanto, não tinham qualquer enfeite no culto, nem flores, nem vitrais com figuras, ou escrito isso, ou cruz, nada disso. Nada que distraísse, fizesse com que alguém pensasse qualquer outra coisa, senão na beleza do culto simples, na palavra de Deus pregada e nos sacramentos administrados. O povo tinha que se entreter e ver a beleza de Cristo nessas coisas. Às vezes você visita um templo tão bonito, tão belo, que traz coisa linda, e que bota na frente o púlpito e as flores, e aquelas coisas todas. E fica encantado com aquilo. Mas não é essa beleza que vai adiantar. Lugar simples, Cristo presente, um culto fiel, obediente, manifesta a sua glória, as suas graças, a sua beleza. E você vai se sentir bem na presença de Cristo, na casa do Senhor, tendo comunhão com Ele, juntos, comunhão uns com os outros, comunhão no corpo de Cristo e comunhão com a cabeça. Cristo aqui, Cristo em nós. Que coisa maravilhosa, que glória. Você deve sair daqui dizendo, não vi nada especial, nenhuma luz, nenhuma manifestação emocional, mas pela fé eu sei que eu estive com Cristo. Cristo esteve no nosso meio, Ele nos falou pela sua palavra, Ele nos abençoou. Creia nisso. A palavra de Deus diz, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, e diz que é como simbolizava Arão, o óleo colocado sobre a sua cabeça, descia sobre a sua barba e sobre a orla dos seus vestidos. É uma ilustração da bênção de Deus caindo como orvalho santo através de Cristo para toda a igreja. Cabeça de Arão, cabeça de Cristo, e toda a hora dos seus vestidos, quer dizer, seu corpo, cada um, do menor ao maior, recebendo gotas da sua bênção, do seu óleo santo sobre a cabeça. É isso que a Bíblia diz. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, creio nisso. Ame a igreja, ame-a. Não percam as oportunidades. Não troque qualquer outra coisa neste mundo, por mais bela que possa parecer ou interessante, com a presença de Cristo no culto. Não faça isso. Venha. Nós precisamos orar para que Deus nos mostre a glória de Cristo no culto, pela fé, de tal maneira que você se encante pelo culto, se encante pela igreja, e saiba que é o melhor lugar na terra. Não existe, é como o salmista diz, o salmo que nós cantamos, né? Eu prefiro estar um dia na tua casa
as tuas portas em Sião, na tua casa, do que em outra parte, 1000 dias. É a tua casa, é ali que o Senhor está, é ali onde eu quero estar. Não há outro lugar melhor, não pode haver, na face da terra, outro lugar mais precioso, mais proveitoso, mais glorioso, santo, do que a igreja de Cristo, onde o culto é oferecido conforme ele ordenou, culto obediente, simples. Ali ele está, ali ele manifesta a sua graça e a vida para sempre. Deus tem misericórdia de nós e manda esse avivamento. Eu quero ter o mesmo sentimento do salmista Etan, Salmo 89. Só vou encerrar lendo isso aqui. É um salmo longo, que fala do reino messiânico, da igreja, da santa aliança que Deus firmou com Davi, que é Cristo, né? E ele então, depois de falar de um momento de apostasia, de um momento tão difícil que a igreja passou, com os adversários tiveram preeminência, venceram, prevaleceram. Verso 43, o fio da espada perdeu o seu corte. Verso 44, fizesse cessar o seu esplendor, destaque por terra o seu trono, o trono de Cristo. Ele está falando da apostasia da igreja, como nós vilipendiamos o próprio trono de Cristo. O Salmo 89, hein? 45, abreviaste os dias da tua mocidade, cobriste de ignomínia. Aí ele então começa no verso 46, até quando, Senhor? Veja, ele está orando, ele está pedindo, até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre, arderá a tua ira como fogo. Lembra-te de que é breve a minha existência. Senhor, eu já estou me aproximando do túmulo, da cova, já estou chegando ao fim dos meus dias. Lembra-te, Senhor, como é breve a minha existência, pois criarias em vão todos os filhos dos homens. Que homem há que viva e não veja a morte, ou que livre a sua alma das cargas do sepulcro? Ó Senhor, que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Manda avivamento, Senhor, manda. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos teus servos, e de como trago no peito a injúria de muitos povos. Porque, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiados, faço o teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém, amém. O Senhor tenha misericórdia e venha e nos visite com esse poderoso avivamento. Antes que nossos olhos se fechem, espero que Deus conceda a graça de ver isso. Eu quero crer de todo o meu coração que virá um avivamento. Por amor da igreja dele, por amor do próprio nome dele, pelo selo que ele tem, a sua glória que está sendo vilipendiada, o Senhor visitará a sua igreja, um avivamento, e a restaurará para a sua glória. Vamos ficar de pé, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós estamos aqui como igreja reunidos, acabamos de considerar a tua palavra, Senhor Deus,
E a necessidade tão urgente que temos de um avivamento. O Senhor sabe. Porque o Senhor está vendo tudo como está a nossa vida. É certo que o Senhor não está satisfeito. Porque temos nos afastado, Senhor, dos teus caminhos. Nossa vida espiritual tem sido tão fraca, tão mundana muitas vezes, pecaminosa. Nós, ó Deus, temos buscado aqui e ali, mas de forma tão débil. Precisamos de um avivamento. Uma visitação do Teu Espírito Santo no nosso meio. O Senhor já nos concedeu a bênção de entendermos a verdade da Tua Palavra com relação ao culto e a muitas coisas. Estamos buscando reformar e acertar. Mas ainda estamos longe, muito longe. Precisamos de uma visitação do Teu Espírito Santo. Vem, Senhor. Vem. Vem dos céus. E desce de forma especial sobre nós, sobre a Tua igreja. Vem, mostra-nos a Tua glória. Restaura-nos a verdade do Teu Santo Evangelho. Vem, Senhor Deus. Dá-nos temor e tremor diante da Tua glória e do Teu poder. Joga-nos ao chão. Quebranta-nos. Envia um quebrantamento sobre toda a igreja, Senhor. Que todos nós venhamos a nos entristecer verdadeiramente pelo nosso estado espiritual, por todos os nossos pecados que temos cometido contra Ti. Dá-nos verdadeiro arrependimento. Concede-nos, nós sabemos que isto é um dom do Senhor. Retorno, sensatez e arrependimento. Essa é a nossa expectativa. Arrependimento verdadeiro, convicção profunda do pecado. Que não só seja algo emocional, mas que resulte no abandono, de uma mudança de rumo nas nossas vidas. Vem, Senhor, revela-nos Cristo de uma forma gloriosa e maravilhosa. Dá-nos uma experiência viva, poderosa e profunda com o amado da nossa alma. Que Ele seja mesmo o amado da nossa alma. E que nada possa ser maior, ou excite mais, ou tenha mais importância diante dos nossos olhos e ocupe mais os nossos pensamentos e nossos objetivos que não Cristo. Queremos crescer na graça e no conhecimento dele. Queremos ser como ele. Ah, Senhor, vem, revela-nos Cristo. Possamos nos apaixonar por ele, amá-lo profundamente, ter ânsias de Cristo, de conversar com Ele, de ter comunhão com Ele, na oração e na Santa Ceia. Dá-nos amor pela Tua Palavra. Mas, Senhor, perdoa-nos pelo pecado e desprezarmos pelo livro santo. Temos tempo para tanta coisa, não temos tempo para a Tua Palavra. Perdoa-se nossos pecados. Perdoa em nome de Jesus. E opera com o Teu poder, Senhor, mudando isso. Tem misericórdia, manda este avivamento. Oi, que possamos então amar a Tua igreja. Amar a Tua igreja. Simplicidade da Tua igreja, do Teu culto. E ter visões santas de Deus. Tem misericórdia. Se alguém aqui, Senhor, se sentir tocado pelo Teu Espírito, tome a decisão agora de mudar, de buscar ao Senhor, e buscar este avivamento na sua vida, de buscar Cristo, e buscar a Tua Palavra, e não mais negligenciar a igreja por nada. Todos os seus trabalhos
trabalhos da semana, da oração, todo o programa da igreja seja nosso programa. Tem misericórdia. Oramos assim, Senhor, pedindo que tenhas misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome santo do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador vivo, o amado da nossa alma, nossa vida, nossa esperança, nosso tudo, o amor insondável e imerecido de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, tão santo, tão santo, tão santo, que habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou, mas que também se importa com aquele que é humilde de coração e que busca através de seu Filho. Bondoso Deus, consolação, todo o poder, a plenitude do Espírito Santo seja derramado sobre todos vós, queridos, e convosco permaneça, hoje e para todos sempre.